Fala pessoal, tudo bom? Vocês pediram, então eu estou aqui para comentar o post que gerou mais polêmica na última semana aqui no LinkedIn. Uns falam que é verdade, outros falam que é mentira, né? Então o que que eu fiz? Atendendo a pedidos, eu fui entender a origem desse texto, se quem fez a primeira postagem de fato era um texto de autoria dessa pessoa, quem é essa pessoa e no final a minha opinião, se eu acredito que é uma fanfic lá como o pessoal está dizendo, ou seja, uma história inventada, ou se eu acho que de fato é uma história real. Você provavelmente viu aí no seu LinkedIn na última semana um texto, né, como esse. O novo colaborador pediu-me um dia de folga. Aprovei imediatamente, né? E de repente, né, você começa a ver que várias pessoas postaram esse texto aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto na íntegra, né? Aqui conta sobre a história de um colaborador que pediu dia de folga, né? E a pessoa aprovou imediatamente. E o funcionário ficou surpreendido. Mas você não quer saber o motivo? E a pessoa diz que não precisa saber os detalhes, né? E aí explica, né, que ela contratou a pessoa para entregar ali o resultado, para executar um trabalho, que confia nessa pessoa para isso, que ele tem ali uma liberdade para escolher como que ele faria, né? Só que isso aí gerou polêmica justamente pelo fato de que várias pessoas postaram o texto, tá? E aqui vem uma leitura minha. Eu acho que é louvável, sim, as pessoas compartilharem atitudes legais. Eu acho que isso é muito louvável. Eu, particularmente, parto do princípio da boa intenção, tá? Eu prefiro acreditar que as pessoas que compartilharam o texto estavam bem intencionadas, ou seja, mostrando que elas apoiam atitudes legais como essa, e isso é muito bacana. No entanto, o que eu percebi que incomodou muita gente, que gerou muita polêmica, é o fato de que algumas postagens, é, de alguma forma, dão a entender de que aquilo foi executado por quem postou, ainda que tenha os créditos lá no final da postagem. Vamos ver alguns exemplos disso aqui, tá? Olha lá. Né, isso aqui foi um comentário, né? Achei que você tinha feito isso, porque é muito a sua cara esse tipo de liderança. Aí a pessoa que repostou, que postou esse texto, repara, eles não repostaram. Eles copiaram e colaram a tradução e botaram no LinkedIn, né? Talvez fosse de bom tom repostar da autora original do texto, né? Isso ajuda a dar mais crédito e não terceirizar um pouco da virtude de alguém que de fato pode ter feito aquilo. Claro, mais uma vez, é louvável a atitude das pessoas compartilharem essas boas atitudes e endossarem ela. Mas por aqui você percebe que sim, isso aqui começa a gerar um problema, porque tem pessoas que, de certa forma, colheram um pouco dos louros da atitude, pela forma que escreveu, que postou o texto, né? E aí, eu vou dar mais detalhes do porquê que isso é um problema, mas vamos continuar lendo aqui. A pessoa que, né, uma das pessoas que postou falou, olha, não, faria a qualquer momento, isso é o certo, né? E a pessoa vai lá, né? A pessoa que fez primeiro comentário, sim, é o certo, mas sabemos que não é assim, que acontece no mercado, você é diferenciada, né? Vamos lá. Outra pessoa, né, também comentou, olha, né, isso já é uma outra postagem, uma outra pessoa, é a mesma postagem, mas de uma outra pessoa. Mas desde que entregue, né, responsabilidade, compromisso, pontualidade são itens básicos em qualquer área de nossas vidas. Tudo tem um preço, né? E aí, quem compartilhou o texto respondeu, com certeza, Gabi. Nesse ponto entra o senso de responsabilidade e transparência. E claro, minha postagem, como assim sua postagem, né? Se é uma postagem de um terceiro, né? Foi praticamente um copia e cola, né? Mas bom, minha postagem também se refere ao modelo de contratação PJ, onde faço questão de deixar claro o que espero receber do meu colaborador parceiro, como espero receber e quando espero receber. Transparência e comunicação sempre. Pois, como dizem, o combinado não sai caro. O combinado não sai caro, exceto no rodízio japonês, né? Lá no restaurante japonês tem combinado aí que sai caro. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, aí que vem a parte que deixou indignada parte da comunidade do LinkedIn.
Detalhe, eu preferi não expor as pessoas aqui, porque o objetivo não é expor as pessoas, tá, galera? Vamos ser respeitosos com quem postou, mais uma vez. É muito mais legal a gente achar louvável a atitude das pessoas de endossar uma atitude legal do que ficar apontando dedos ali, tentando criticar. No entanto, sim, existe espaço, sim, para críticas construtivas. Então, vamos focar aqui no que foi falado e menos nas pessoas. O objetivo não é expor ninguém. Essas pessoas merecem ser respeitadas, elas não têm que ser execradas por isso aqui, porém, eu acho que é assim um espaço para crítica construtiva. Sabe por quê, pessoal? Eu também pesquisei algumas pessoas, algumas não, uma quantidade razoável de pessoas que fizeram essa postagem, tá? E olha, pessoal, a maior parte dessas pessoas não tem alçada para definir isso dentro da empresa delas. Algumas dessas pessoas, inclusive, tinham 3, 4 meses de empresa e sequer tinham cargo de gestão. Então, opa, aqui que a coisa já começa a não ficar legal, né? Quando a pessoa posta um texto que parece que é ela que está falando, ainda que lá no rodapé tenha assim uma menção à autora do texto, mas cara, até chegar lá no rodapé, muita pessoa não vai ler. Não é à toa que a gente vê coisas como essa. Ah, achei que você que tinha feito isso, sacou? Porque de fato a forma que foi postado dá a entender que é da autoria da própria pessoa. Mas claro, a galera do LinkedIn sempre antenada perceber um padrão aqui, né? Parece até aquelas postagens daquele grupo de páginas de fofoca aí, que ficou famoso aí, né? Que posta uma coisa e várias outras replicam, né? Ficou até parecendo algo assim, né? E até por conta daquele ocorrido da página de fofoca, né? Lá da página de mentiras e de fake news, é que ficou, deixou o pessoal mais antenado. Fala, pô, peraí, tá todo mundo postando isso aqui? O que tá acontecendo, né? Então, quando as pessoas postam de uma maneira que, de certa forma, dá a entender que é elas, tá? E essas pessoas que postaram sequer têm a alçada para definir isso dentro da empresa, poxa, a gente começa a ter um problema aí. Já não é um negócio tão bacana. Existem outras formas de se fazer, como, por exemplo, vai lá na postagem original e compartilha, né? Você tem como compartilhar colocando a sua opinião em cima. Aí é bacana, aí é legal. E dá até uma moral para quem fez o post original, que a gente já vai se aprofundar na profissional que fez esse primeiro post, tá? Essa primeira postagem, tá? Segundo ponto, grande parte das pessoas que fizeram essa postagem, tá? Como eu disse, a maioria não tem alçada para definir isso nessa empresa, tá? Tem uma outra parte que até tem alçada, mas para definir no âmbito da sua própria área. Então, sim, são pessoas que têm cargo de liderança que podem sim definir dentro da sua própria área. Mas mesmo assim, tá? Mesmo assim, isso pode gerar um problema. Porque quando as lideranças começam a tomar decisões dentro das suas áreas, isso pode entrar em choque com as regras gerais das políticas das empresas, tá? Isso pode fazer com que aquela liderança e as lideranças como um todo sejam chamadas para uma reunião onde os acionistas, os donos, os gestores da empresa vão explicar que, olha, galera, a regra é essa, a gente não pode começar a criar exceções aí pontuais, tá? Então, por que isso é importante? Quando recrutadores ou lideranças postam esse texto da maneira que foi feito, isso pode induzir ao erro os talentos do LinkedIn que estão em busca de oportunidades. Porque aí vai gerar uma expectativa nessa pessoa de que, olha, que legal. A pessoa que postou endossa esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa não vai ler tudo, vai até achar que é de autoria daquele recrutador, daquela liderança. A pessoa vai se cadastrar na vaga de trabalho, pode ser que ela seja aprovada. E aí, quando chegar lá na empresa, ela vai ver que, pera, política, na verdade, não é bem aquela. Até porque a política, muito provavelmente, não foi definida pela maioria das pessoas que postaram isso aqui. Então, percebe qual que é o problema? Né? Então, assim, mais uma vez, isso aqui é uma crítica construtiva, eu acho que tem espaço para melhoria, porém, eu acho que é mais legal a gente olhar o fato de que as pessoas compartilharam uma atitude legal. Eu acho que é mais legal olhar por esse lado, mas isso não significa que não haja espaço para fazer uma crítica construtiva. Dito isso, eu fui pesquisar o post original. Deixa eu procurar aqui, ó. É esse aqui, tá? Eu não sei se a pronúncia do nome que eu vou falar aqui está correto, tá? Mas eu acredito que se pronuncie como Brigitte Hyacinth, tá? Esse aqui é o post original, tá? Ela que fala, ó, o novo empregado me perguntou, por isso que tem aquela coisa, né?
É o... Cadê? Pediu-me. Gente, quem que fala pediu-me? Sacou? Né? Isso aqui também chamou a atenção de muita pessoa. Pediu-me. Né? Pessoa quase um Machado de Assis, né? Clarice Lispector. Né? Então esse é o post original, né? Foi feita uma tradução ali bem mais ou menos ali, até correta sobre alguns aspectos, mas na hora que trouxe para português não ficou muito na linguagem que a gente costuma se comunicar. Isso também chamou a atenção do pessoal, tá? E quem é a Brigitte, tá? A Brigitte é uma profissional, pelo que eu pude ver e pelo que eu pude consumir do conteúdo dela, super competente, tá? Que faz conteúdos muito legais e é de autoria dela, tá? E vai até um cuidado, pessoal. Cuidado com gente que só copia e cola. Cuidado com gente que só fica replicando, tá? Tente buscar referências de pessoas que têm um grau maior de autoralidade, originalidade, a pessoa que cria algo a partir dela. Claro, é legal sim compartilhar outras coisas, passar para frente, com certeza, mas assim, tente buscar pessoas que têm um trabalho autoral mais profundo. É muito fácil só ficar copiando. Né? O pessoal até brinca. Falar, repetir até papagaio fala. Né? E aqui, o caso da Brigitte é um caso muito legal. Ela tem muitos trabalhos, vídeos, artigos de autoria dela. Né? Pelo que eu pude ver e consumir o conteúdo dela, ela é muito competente, já viajou o mundo, foi para várias conferências internacionais. Pelo que eu estou vendo aqui, é o Business Dialogue. Né? Eu cheguei a me inscrever uma vez para ir para essa conferência, infelizmente não fui aprovado para ir, tive a felicidade de ser aprovado para outra, já fui para a Noruega, Argentina, em conferências similares a essa, e a Brigitte, ela arrebenta, ela manda muito bem, vale a pena seguir o LinkedIn dela, tá? E isso fica muito claro pelo seguinte, no ano de 2023, ela esteve entre os top 20 perfis mais seguidos do LinkedIn, então isso mostra a força do trabalho dela, a competência do trabalho dela. Se não me falha a memória, ela é de Trindade e Tobago. E olha que legal as pessoas que estão nessa lista. Bill Gates, Satya Nadella, Mark Cuban, gente, Tony Robbins, gente que é muito famosa. Independente se você gosta ou não, se você tem apreço ou não por essas pessoas, são pessoas altamente famosas. E tá na lista com essas pessoas é fantástico. Então, parabéns a Brigitte. Vale a pena seguir o conteúdo dela. Em 2023, pelo que diz aqui na informação, foram mais de 4 milhões de novos seguidores para ela. Então, parabéns, ela arrebenta. Dito isso, né? Agora que a gente viu o post original, tá? Antes de eu dar o meu veredito, tá? Se eu acho que isso aqui é uma fanfic ou não, se isso aqui é real ou não, eu quero te alertar de possíveis posts que você pode ver que numa mesma pegada desses aqui, né? Que se você não viu, talvez você veja, tá? Por quê? Ela tem outras postagens desse tipo, tá? Uma é uma variação dessa, do funcionário que pediu a folga, tá? Uma é uma variação que é, olha, um funcionário me pediu para trabalhar de casa de maneira permanente, tá? E eu falei isso para ele, olha, enquanto o trabalho for feito, tá? Eu não me importa se você trabalha no Polo Sul ou no escritório, né? Eu contratei você para um trabalho e eu acredito que você vai fazer isso, né? E ela explica que o trabalhador, né, economiza 3 horas, né, de transporte e um funcionário feliz significa mais produtivo, né? Se ele, claro, né, se ele canaliza isso para coisas adequadas para o trabalho, né? Porque às vezes tem funcionários felizes que, infelizmente, acabam canalizando isso para outras coisas que não geram produtividade, acontece, né? Então, por isso que é importante a liderança estar próximo, ter um tratamento humano, um tratamento muito próximo. Mas coisas como essa aqui você pode ver. E se você vê, já saiba, veio da Brigitte, tá? Eu me recordo de ter visto alguns posts como esse, a pessoa postando como se ela que tivesse feito aquilo na sua empresa, né? Outro post aí que pode ser que o pessoal copie aí, faça uma tradução meio macarrônica para o português e vá compartilhando como se fosse próprio, ou dê ali uma menção muito tímida a Brigitte, que ela fala aqui que a cultura não é sobre festas nos escritórios, almoço grátis, né, lanches grátis, e company swag, né? Vamos dizer assim, aquela cultura, aquele jeito de ser da empresa, né? Aí ela fala que a cultura é sobre criar um safe space
os funcionários, né? Um espaço onde tem ali uma segurança psicológica, uma segurança para a pessoa errar, experimentar, se testar, se desenvolver, né? Um ambiente com comunicação honesta e aberta e por aí vai, né? Então, se você vê textos mais ou menos nesse formato, dizendo mais ou menos as mesmas coisas, você já sabe de onde veio, né? Tem um também que fala sobre etarismo, né? É algo, é um preconceito sim, que infelizmente existe, né? Que ela fala, olha, parem de chamar as pessoas que procuram empregos que têm mais de 40 anos como super qualificados, overqualified, né? O que isso significa? Né? Ela mesma questionando, né? Você quer a melhor pessoa para o seu trabalho? Né? Então, ela diz que, olha, vocês jamais falariam isso para um doutor, para um mecânico, para um piloto de linhas aéreas, né? E ela diz que overqualified, né, ou seja, superqualificado, na verdade é uma palavra para o etarismo, né? E de fato, às vezes acontece. Pessoas não querem contratar profissionais ali com uma certa determinada idade, que acreditam que eles têm alguns vícios de alguns hábitos que é difícil de construir os mesmos e por aí vai, é difícil moldar. Mas, gente, quando a gente é adolescente, ou seja, quando a gente é bem jovem, quem diz que a gente é fácil de moldar, sabe? Então, acho que sim, pode sim existir um desafio com as pessoas mais experientes, com mais idade, que de fato, como às vezes uma perspectiva funcionou durante muito tempo, às vezes década para ela, pode sim ser difícil fazer ela mudar de opinião. Mas cabe a você, liderança, ser competente de mostrar para ela que existe sim um outro caminho. As estratégias utilizadas pelos boomers e pela geração X já não cabem mais para a geração Z e para parte da geração Y. Inclusive, muitas pessoas da geração Y têm tido grandes problemas no mercado de trabalho porque a elas foi prometida a fórmula da geração Boomer e da geração X, que funcionou para eles, e simplesmente não está funcionando para a geração Y. Tá? Então, assim, cabe a nós, lideranças, explicar, mostrar, tá? E lembra disso, gente. Ah, mas a pessoa ali que é mais velha, ela vai ser mais cabeça dura. Gente, adolescente não é cabeça dura. Um jovem adulto também não é cabeça dura. Então, assim, vamos se redefinir, vamos melhorar, vamos evoluir, vamos ser mais persuasivos, né? Dito isso, por fim, né? O meu veredito se eu acho que isso foi uma fanfic ou não, porque tem gente falando, ah, isso aí é uma fanfic, isso aí é história, tá? Pelo que eu pude ver da Bridget, tá? Pela qualidade do trabalho autoral dela, tá? Eu acredito que foi verdade, tá? Pela qualidade do trabalho dela, pela forma que ela se porta, pela forma que ela fala, pela forma que ela age, tá? Pelo que eu vi ela agindo nas situações ali, do que deu para ver, tá? Não é muita coisa, mas do que deu para ver, eu acredito sim que seja verdade, porque ela é muito consistente na fala dela. Óbvio, mais importante do que fala são ações, são atitudes. Porém, pelo menos na fala, eu vi uma boa consistência, né? Mais uma vez, sigam ela. O trabalho dela é muito legal e eu acho que vocês têm muito a aprender com o que ela faz. E você que é recrutador, que compartilhou esse texto, eu acho que vale repensar um pouco. Deixa eu mostrar aqui, né? Eu acho que vale repensar um pouco. Poxa, vamos tentar buscar a origem. Vamos tentar dar repost aqui. Se você clicar aqui no compartilhar, tem uma opção que você compartilha colocando a sua opinião. Eu acho que isso fica um pouco mais legal, fica mais sincero, né? Induz menos as pessoas ao erro, tá? Porque tem gente que pode sim ter induzido ao erro de maneira proposital para colher os louros, né? Teve gente que sequer colocou o hiperlink do perfil da Brigitte, tá? Ou Brigitte, né? Sinceramente, eu não sei ao certo como que seria ali a pronúncia do nome dela. Mas, enfim, fica uma forma mais legal. Isso vai fazer com que induza menos as pessoas ao erro. Teve pessoa que talvez tenha se, de maneira proposital, tentado induzir sim ao erro, tentado ali fazer parecer que era algo ali de mais autoria, tanto que teve pessoa que comentou falando, ah, que legal, ah, parabéns pela sua atitude, ou leu e viu que era de autoria de outra pessoa e falou, ah, pensei que era você. Então, assim, existe sim um elemento de dissimulação aí, tá? Seja porque algumas pessoas, talvez mal intencionadas, quiseram fazer isso, mas porque uma maioria bem intencionada, que eu prefiro acreditar que seja assim, às vezes não percebeu. Só viu pessoas repostando, viu que era um conteúdo ali que de certa forma viralizou e falou: quer saber? Vou surfar a onda.
né? Então, assim, eu acho que existem formas mais legais de fazer, né? Porém, o que eu peço para quem não postou esse texto, vamos também tentar não julgar de uma maneira muito é, é, de uma maneira negativa essas pessoas, tá? Eu acho que aqui é uma oportunidade para todo mundo aprender e evoluir, tá bom, pessoal? Fiquem antenados, podem fazer contato comigo pedindo para apurar coisas, investigar algumas coisas. Vai ser um prazer ir mais a fundo e compartilhar com vocês o resultado ali da pesquisa, né? E mais uma vez, sigam a Brigitte, ela é fantástica no trabalho dela, tem um conteúdo autoral muito bacana, tá bom? Forte abraço, olho vivo e bons negócios.